Fala, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Quero te falar hoje sobre 3 erros que eu cometi aqui no período de reprodução das minhas aves. Quer saber sobre esse assunto? Fica comigo até o final desse vídeo. Já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Esses 3 erros que eu quero compartilhar aqui com você, com certeza vão servir de base e de apoio para você tomar as decisões nos próximos anos, mas isso não significa que o que foi erro aqui para mim pode ser um erro aí para você também, ok? Eu não posso de maneira alguma reclamar do período de reprodução deste ano aqui com as minhas aves, porque a minha média de filhotes foi muito boa. Porém, eu administro a minha criação como um empreendedor administra a sua empresa, como um empreendedor administra o seu negócio. Então, eu acredito que se eu tivesse feito diferente, eu poderia ter tido um resultado ainda melhor. O primeiro problema que eu identifiquei aqui, que eu fiz de errado, foi de ter separado poucos machos. Como eu sempre, todos os anos, para que aconteça o melhoramento genético, eu separo apenas os melhores machos mesmo e aqueles inferiores, eu não permaneço com eles, o que aconteceu aqui? Eu fui muito rigoroso, então eu deixei pouquíssimos machos para reprodução. Nos vermelhos mosaico até que deu para fazer legal. Porém, nos ágatas, nos verdes e nos azuis, nas outras cores que eu crio aqui, nos canelas, eu tinha pouquíssimos machos. Então o que aconteceu? A grande maioria das fêmeas ficou sozinha. Então, como as fêmeas ficaram muito sozinhas, aí eu tive muita dificuldade no caso do trato de filhotes. Às vezes eu dei bobeira, deixei a fêmea começar a botar sem machinho. Quando eu vi, ela já estava botando. Então, foram 120 fêmeas, eu iniciei o período de reprodução com 120 fêmeas. Então, assim, era uma quantidade muito grande de fêmeas para eu poder administrar com poucos machos. Então, o que aconteceu? Algumas fêmeas demoraram muito para aprontar. Quando aprontaram, eu dei bobeira e não passei o machinho. Então, assim, algumas coisas que aconteceram que se eu tivesse uma quantidade maior de machos, eu teria evitado um pouco isso aí. Então, o que eu vou fazer para o próximo ano? Eu vou deixar uma quantidade maior de casais. Aí, quando eu falo casais, eu não vou aumentar, fazer mais que 120 fêmeas. Eu tô querendo dizer que eu vou deixar mais machos e fêmeas juntos na gaiola. E quando eu for falar do erro 3, aí você vai entender um pouco melhor o motivo pelo qual eu quero deixar mais machos e fêmeas juntos nas gaiolas. Tudo já é? O segundo motivo que eu errei aqui, o segundo erro que eu cometi aqui, foi insistir em fêmeas que não vinham de bons resultados. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, porém, eu tinha, por exemplo, nas fêmeas de vermelho mosaico, eu tenho 5 fêmeas aqui, que são fêmeas espetaculares no fenótipo delas. Elas são fêmeas muito boas, porém, no ano passado, elas já não renderam aquilo que poderiam render. E como elas são muito boas de padrão, o que eu fiz? Eu guardei elas para poder reproduzir, tentar novamente esse ano. E o que aconteceu? Mais uma vez os resultados delas não foram bons, não foram satisfatórios. Então, imagine o seguinte, são 5 fêmeas, 5 gaiolas a mais. Se eu tivesse ocupado essas gaiolas com outras 5 fêmeas inferior a elas, mas que estivessem em melhores condições para reproduzir, com certeza eu teria mais filhotes dessas outras fêmeas. Por quê? Porque essas fêmeas que eu decidi insistir com elas, mesmo sabendo que isso não é muito interessante de se fazer, mas como eu disse, elas são muito boas de padrão, então eu resolvi permanecer com elas e tentar mais um ano. A gente geralmente fica naquela, se me der um filhotinho, já vai ser um filhotinho bom demais. Mas acontece que a média de filhotes dessas fêmeas é muito pequena, então não é muito vantajoso insistir em pássaros que estão dando problema. Você sabe, você que já está inscrito aqui no canal, sabe que eu falo isso direto. Então, eu cometi esse erro e estou sendo sincero aqui de comentar com você. Algumas fêmeas que eu separei, mesmo sabendo que não era para eu separar, mas eu resolvi insistir, elas não me deram o retorno esperado, ok? Mas, bola para frente, mais um aprendizado, né? Com certeza confirmou aquilo que eu venho dizendo aqui nos vídeos, que não adianta a gente insistir em pássaros que não dão bons resultados. O terceiro erro que eu quero compartilhar aqui com você foi que eu fui muito zeloso no trato dos filhotes.
eu gastei muito tempo e muita energia tratando dos filhotes. Como estava nascendo muito filhote, então assim, eu fiquei naquela ânsia de bater média, tal, e de bater recorde de filhotes aqui. Então acabou que eu tratei muito dos filhotes. Um dos sonhos que eu tenho é de ter coragem de não tratar dos filhotinhos com papinha. Então eu ajudo a todos os filhotes que nascem aqui, eu ajudo tratando deles com a papinha, ok? Os pais tratam deles, mas eu ajudo também com a papinha. Só que esse ano eu fui muito zeloso. Eu ofereci papinha para eles 3 vezes ao dia, pela manhã, da tardezinha, né, depois do almoço, e no finalzinho da tarde eu ofereci também. Então assim, isso me desgastou muito, até porque como a quantidade de filhotes foi muito grande, isso me desgastou muito. E você sabe, eu trato dos filhotinhos aqui, eu tenho vídeos aqui que eu mostro, eu trato dos filhotinhos aqui com aquela paletinha de café, aquela colherzinha de mexer café, e uma para cada filhotinho e tal. Então assim, isso me desgastou muito. Os filhotes, uma coisa que eu não fazia, eu fiz aqui esse ano, que foi tratar de filhotes grandes, aqueles filhotes que depois de um certo período eles já não aceitam mais a papinha, a gente tratando a papinha, aí eu estava tratando deles na seringa, e isso também me desgastou muito. Então, como eu disse, um dos sonhos que eu tenho é de ter coragem de não tratar dos filhotinhos, porque isso faz com que a gente fique muito preso à criação. Como vocês sabem, tem uma moça que me ajuda aqui, mas o trato dos filhotes ficou por minha conta. Então assim, às vezes eu tinha que sair, aí eu tinha um horário para voltar, às vezes estava na rua, tipo, poxa, tá na hora de voltar e tal. Deixei de fazer várias coisas durante esse período porque eu tinha que estar presente para tratar dos filhotes. Então eu acredito que foi excesso de zelo, ok? Como os filhotinhos, graças a Deus, esse ano estavam bem saudáveis, se desenvolveram muito bem, não havia necessidade de eu ter tanto zelo. Mas foi um erro que eu cometi, que graças a Deus trouxe uma excelente média de filhotes aqui esse ano. Para o ano que vem eu não quero cometer esse mesmo erro. Por quê? Porque qual que foi o maior problema que eu percebo nisso aí? Foi aquilo que eu disse no erro 1. Porque como eu deixei muitas fêmeas sozinhas, né, sem os machos, eu separei poucos machos, então eu ficava com dó. Às vezes fêmea com 4, 5 filhotinhos, eu ficava com dó de deixar só a fêmea tratar. Então eu ajudava no trato ali para poder desgastar menos a fêmea. Então um dos motivos que eu quero deixar mais machos para o ano que vem é exatamente esse: deixar o casal na gaiola para que eles cuidem mais dos filhotes, e isso vai me poupar para que eu possa fazer outras coisas também. Então, os 3 erros que eu cometi: um foi ter deixado poucos machos, né, uma quantidade muito grande de fêmeas e poucos machos. O segundo erro foi insistir em fêmeas que já não vinham realizando bons resultados, né? Não estava tendo bons resultados com elas. E inclusive aquele trabalho que o Dr. Igor fez aqui com essas fêmeas não resultou em nada, porque essas fêmeas já vinham de um processo de não gerar bons resultados. Os machinhos foi super top. Os machinhos que ele fez o procedimento foi assim muito bom. O procedimento funcionou. Agora, em relação a essas fêmeas, não foi legal, ok? Outras fêmeas começaram a botar, tal, mas essas fêmeas que eu já sabia que elas não vinham de um bom resultado, não adiantou muito o cuidado que ele teve aqui com os meus pássaros. Volto a falar, com os machinhos foi muito bom, machinhos que não estavam enchendo ovo, o machinho, aquele machinho verde que estava com a barriguinha toda avacalhada, estava doentinho, ele melhorou rapidão e já tive bastante filhote dele depois desse tratamento que o Dr. Igor fez, mas em relação a essas fêmeas não foi muito legal. E o terceiro erro, como eu venho falando com vocês, foi ter tido um zelo muito grande com os filhotes, e isso me desgastou muito. Eu não consegui viajar, não consegui fazer praticamente nada durante esse período de reprodução, porque eu coloquei na minha cabeça essa obrigação de ter que tratar dos filhotinhos. O sonho que eu tenho é parar de tratar de filhotinhos. Eu ainda vou ter essa coragem, acredito, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, coloque aqui nos comentários qual foi o erro ou os erros que você acredita que você cometeu. Porque eu falei de 3, de repente você fala outros 3 aí, tem uma outra pessoa que tem menos experiência do que você, do que eu, a gente consegue ajudar ela também, mostrando para ela algumas coisas que a gente precisa evitar de fazer durante o período de reprodução. Então coloca aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Dá o seu like aí, clica em curtir se o vídeo foi bom pra você, e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!